Capítulo 5, exemplo de construção das tabelas de juros compostos desenvolvidas por Richard Price, objeto de nossos estudos. Os exemplos utilizados em todas as tabelas tomam como base N, o tempo, 10, para uma unidade monetária de capital e 2% para a taxa de juros de cada. Assim temos N, períodos iguais e sucessivos, que poderá representar o número de anos, onde pode ser semestre, bimestre, ano, dia, etc. Um capital representado por uma unidade monetária, que é dado nas tabelas de Richard Price para se encontrar um fator comum a qualquer valor, já que qualquer número multiplicado por 1 terá como resultado ele mesmo. A taxa de 2% representada na tabela de Richard Price como uma das taxas calculadas para consulta. Entretanto, pode-se aplicar qualquer taxa, inclusive outras taxas que não constem nos seus exemplos. Nas tabelas 2 e 4 ainda inseri alguns exemplos que demonstram como agentes emprestam capital se vale da tabela Price para promover a capitalização de juros, ou seja, provocando a ocorrência de um anatocismo. Meu pitaco. Aqui o autor basicamente vai apresentar as tabelas trazidas pelo Richard Price em seu livro e traz a sua versão traduzida. O autor faz alguns exercícios que convém eu explicar, como eu faço aqui nesse próximo slide. Vamos imaginar o seguinte, ó, por exemplo, suponha uma taxa de 2% para ser capitalizada por 10 períodos. A prova do anatocismo ela vai se dar pela forma, né? 1 mais a taxa elevada ao prazo, ou 1 mais 2% elevado a 10, que vai dar 1,218994. Tá aqui, ó. 1 mais 2% elevado a 10 é igual a 1,218994. Aí, para você calcular o valor da parcela com capitalização mensal, o procedimento será o seguinte. Primeiro você vai encontrar um fator. O fator que vai ser vai dividir o capital para a gente conseguir encontrar o valor da prestação. Então você vai pegar, para achar esse valor, para você achar esse fator, você vai pegar um numerador. O numerador vai ser esse cara aqui, que é chamado também de fator de capitalização, né? Fator de capitalização a juros compostos. Então você vai pegar o numerador, menos 1. O numerador vai ser o fator de capitalização menos 1. E o denominador vai ser o fator de capitalização multiplicado pela taxa. Então, 1,218994 menos 1. E o denominador, 1,218994 vezes 2%, que vai dar 0,02438. Então, o fator que a gente vai encontrar vai ser 0,21, que é esse 1,21 menos 1. E esse valor, 0,2438, o fator vai ser 8,9824. Esse resultado... 8,98, 25,85, né? Esse resultado é o fator da parcela de juros compostos, ou seja, é o número que vai dividir o capital para obter o valor da parcela. Vamos aplicar isso aqui no caso prático, vai ficar mais fácil para você ver. Então, suponha um capital de 18 mil, um capital de 18 mil reais, eu vou pegar esse fator, né? 8,982585, para eu calcular a PMT. Para eu calcular a PMT, basta só pegar o valor do capital, dividir pelo fator. Então, 18 mil dividido por 8,982585, quer dizer que a PMT é de R$ 2.003,88. Faça na sua HP 12C ou Excel aí que você vai encontrar esse mesmo resultado. Fazendo HP 12C no Excel, utilizando as fórmulas, né, as teclas financeiras ou a sintaxe lá no Excel. Você vai ver que, da mesma forma que o autor aqui encontrou esse fator, que ele simplesmente vai servir para dividir o valor do capital para encontrar o valor da parcela, ele simplesmente está mostrando que essa é a mesma coisa que apresentou aqui Richard Price no seu livro. Ó. Então no slide eu reproduzo a foto da página 66 do livro que nós estamos sumarizando, em que o autor apresenta a tabela original, publicada por Richard Price, e logo abaixo a tradução juramentada da mesma tabela, onde você pode observar aqui na coluna de 2% e no prazo de 10, então tá aqui, na coluna de 2% e no prazo de 10, você vai encontrar exatamente aquele fator 8,9828, que é exatamente aquele fator que a gente estava trabalhando aqui, 8,9828, o mesmo fator que nós estávamos trabalhando aqui. Esse fator vai ser o que vai ser utilizado, né, para encontrar o valor da parcela mensal fixa a juros compostos de 2% no prazo de 10 meses. Para tanto, como já explicado anteriormente, basta você dividir o valor do capital por esse divisor que você vai encontrar o valor da parcela com juro composto para todo o período. Um pouco de história, né? Ainda nesse tópico é importante eu trazer uma informação importante, que antes da popularização das planilhas, das calculadoras das planilhas eletrônicas, era muito comum os livros de matemática financeira trazerem longos apêndices com diversas tabelas, onde o papel do aluno era localizar, em termos de linha e coluna, o racional, né? Que podia ser um multiplicador ou um divisor, que iria calcular o valor da prestação, bem como o valor do montante. Entretanto, com a disseminação das planilhas eletrônicas, esse procedimento deixou de ter sentido, porque
com poucos cliques, qualquer pessoa consegue construir essas tabelas. O autor ainda explica como encontrar um montante a partir do valor da parcela, o que não pode ser somada em seus valores nominais, já que a única regra da matemática financeira nunca são valores em datas diferentes. E nesse próximo tópico eu trago uma explicação sobre como o autor mostra o jeito de calcular um racional do montante, que é o capital mais os juros compostos. Aqui, no mesmo exemplo, né, supondo a taxa de 2% para ser calculada por 10 períodos. Aqui eu tenho o fator de capitalização, que é 1,218994. Para que eu encontre o meu fator para o montante, então o fator para o montante, você vai usar essa seguinte ideia. O numerador 1,218994 menos 1, então eu vou pegar o fator de capitalização em juros compostos menos 1, e no denominador eu vou simplesmente colocar a taxa de juros, né, a taxa da progressão geométrica. O fator que eu vou encontrar então vai ser 0,21, nada mais do que 1,218994 menos 1, dividido por 0,02, que são os 2%. Eu vou encontrar esse cara aqui, ó, 10,949721. Esse cara aqui vai ser o cara que eu vou multiplicar pelo valor da prestação para eu descobrir qual que é o montante. Qual que é o montante que eu vou pagar por essa operação. Então tá aqui, ó, fator 10,949721. A parcela que a gente calculou no exemplo anterior, R$ 2.003,88. R$ 2.003,88. O FV aqui vai ser o valor da parcela vezes o fator que a gente encontrou, a gente vai achar o valor de R$ 21.941,90. Que se você fizesse na fórmula de juros compostos, tá aqui, ó, valor futuro é igual ao capital que multiplica mais a taxa elevada ao prazo. Essa fórmula aqui vocês já conhecem, a fórmula de juros compostos. Você teria o mesmo valor de FV, R$ 21.941,90. Então, isso daqui mostra que o jeito de construir Price, o jeito que Price construiu sua tabela é exatamente juros compostos. Mesmo que os mais incautos, as pessoas não estão acostumadas com a matemática financeira, o que ele faria? Ele tentaria pegar o valor da prestação e somar o valor da prestação. Mas eu sei que existe uma única regra na matemática financeira, que é jamais some valores em datas diferentes. Então a primeira coisa que eu teria que fazer é colocá-los todos na mesma data para depois poder somar, subtrair ou fazer qualquer outro tipo de operação. E aí, isso mostra que por esse fator aqui, que é o mesmo fator apresentado no livro de Richard Price, a gente vai encontrar, pagando 10 prestações de R$ 2.003,88, o valor futuro dessas 10 prestações de R$ 2.003,88 é R$ 21.941,90. Exatamente o que está aqui, ó, a imagem do livro de Richard Price, onde ele encontra o mesmo valor, 10,9497, como sendo o multiplicador da parcela para achar o valor a juros compostos. Então isso aqui é uma foto do livro do Price, essa aqui linha, aqui coluna e aqui linha, e eu vou achar esse cara aqui. Esse cara aqui eu vou multiplicar pelo valor da parcela para eu encontrar qual que é o montante a juros compostos. Isso está aí desde o livro de Price, que o autor está fazendo aqui é simplesmente, ele pegou a tabela original e aqui ele, como não dá para ver direito com a tabela original, ele simplesmente reproduziu aqui os mesmos valores que estão na tabela original. É esse o nível que você deve conseguir explicar a tabela Price para conseguir responder os quesitos que serão apresentados. Como sempre, eu recomendo que você compre e leia esse livro. Ele está repleto de exemplos, citações e dados que reforçam os pontos levantados pelo autor. Eu não utilizei esse material rico porque nesse pódio sumário eu nem poderia utilizar, né? Porque senão não seria um pódio sumário. Para terminar, eu quero deixar uma frase atribuída ao médico Nério Rojas, um médico argentino que escreveu centenas de trabalhos específicos sobre a medicina forense. E a frase dele é: a perícia vale o que vale o perito. Meu nome é Gilson Guiás e você recebeu esse pódio sumário para fazer parte da comunidade Perícia. De onde veio esse tem muito mais, acesse www.ibcapa.com.br e obtenha mais conhecimento sobre perícia bancária. Agora eu deixo para vocês algumas, eu vou abrir para as perguntas para que eu possa ver o que o pessoal mandou aí no chat.